1 Samuel capítulo 18. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então aonde a Bíblia diz assim, 1 Samuel 18, versículo 14, apenas. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Amém? Ainda de pé, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, derrama teu Espírito sobre nós. Venha nos abençoar de uma maneira toda especial. Venha abençoar a tua igreja nesta noite. Vem falar conosco, ó Deus maravilhoso e bendito, do que és o mesmo ontem e hoje, o será eternamente. Abençoa esse povo. Fala com cada um, Senhor. Repreende desde já toda a obra de Satanás. Abençoa cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Esses que são os fiéis mantenedores desta obra, esses que têm abençoado a tua santa igreja, Senhor. Abençoa, Deus maravilhoso e bendito, em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, como os irmãos viram aí, hoje nós vamos falar sobre prudência. Pergunta para quem está do seu lado aí, você é prudente? Você não falou não, irmão. Pergunta para quem está do lado, você é prudente? Vamos ver então, né? Irmãos, esse texto aí fala de Davi, e é um elogio que nós vemos aí sobre Davi, que Davi se conduzia com prudência em todos os caminhos, o Senhor era com ele. E o versículo 15 diz assim, ó: vendo então que Saul era com este, era sempre que era com ele, e era sempre bem sucedido, teve receio dele. Quando você age com prudência, Deus é com você, e as pessoas vão ter receio de você, porque você é usado por Deus, porque você tem a unção de Deus na sua vida, porque você é aquela pessoa que age com prudência. E o que é prudência? Falando da palavra em si. Prudência, mas é uma virtude que envolve o quê? A capacidade de discernir entre o bem e o mal. Né? A prudência nos ajuda o quê? A escolher os meios adequados para que eu possa atingir um alvo. Amém. Estava recordando aqui, lá em Lucas 14, a partir do versículo 28, nós temos uma história de que Cristo conta uma parábola. Qual dentre vós quer construir uma torre? Porque naquela época tinha muita vinha, então tinha a torre de vigilância para guardar a vinha. Você quer construir uma torre? O que você faz? Assenta-se primeiro com os serventes, com as pessoas, e você vai ver quanto é que vai custar o custo final daquela torre. Porque senão você lançou os alicerces, diz a Bíblia. E lançando o alicerce, você não dá conta de terminar. E as pessoas hoje não podem você passar e dizer: olha, esse começou a fazer uma torre e não deu conta de acabar. Como é imprudente. Como ele é imprudente. Isso é o que? Prudência. Você vai ver se dá conta primeiro. Então a prudência nos ajuda a agir com sabedoria. Seja prudente, irmão. Seja prudente, irmão. E eu sei que a prudência envolve o quê? Você agir com o seu raciocínio. Tem gente que só quer agir pela fé. Vai dar certo, vai dar certo. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Compra um carro, Deus vai abençoar. Aluga a casa, Deus vai abençoar. Peraí, que jeito? Você trabalha? Você tem dinheiro guardado? Vai cair do céu, não, irmão. Mas não vai cair do céu. Prudência é examinar. Eu posso, eu tenho condição. Não é não? Prudência envolve pensar antes de agir. Mesmo porque quem fala muito geralmente não é ouvido. Pessoas que falam demais, ninguém escuta ele. Vai para mim, para você, para qualquer um. Você já viu aqueles... Pois vamos pegar uma trilogia bem conhecida, né? Lembra lá de Guerra nas Estrelas? Lá do mestre... É Guerra nas Estrelas que tem um mestre e outro, é? Quem gosta do filme?
É ou não é? É, Diogo? É, não é? Ele falava muito? Falou pouco. Você vê a série Harry Potter? O mestre lá, o professor Dumbledore, ele fala muito. Todo lugar onde tem uma pessoa que é sábio, ele fala pouco. Mas ele escuta muito. E ele observa demais. Né? Então seja mais prudente. Para isso Deus te deu uma boca e duas orelhas. Dois ouvidos. É para você escutar mais, falar menos. Considere antes de você falar. Amém? O que é prudência? A capacidade de julgar entre ações corretas e incorretas. Ó, isso aqui vai dar certo. Escolher entre uma situação boa e uma ruim. Foi construir a torre, diz lá em Lucas 14. Eu vou examinar. Primeiro, a terra aguenta, a terra é boa, é. Temos condições de começar a concluir a torre? Temos, então vamos fazer. E outra vez, Cristo falou sobre aquele homem que fez construir a casa na rocha. Primeiro ele escavou bem forte, bem fundo. Ele abriu a terra. O que ele fez? Ele cavou lá no fundo e lançou os alicerces. Para que fosse uma casa bem estruturada, com prudência, com cuidado. Mas já o outro construiu a casa sobre areia. Não se preocupou com os alicerces. Porque o que te mantém firme é o que ninguém vê. Fala para quem está do lado aí. O que te mantém você em pé, ninguém vê. O que ninguém vê? A sua oração, a sua consagração, até a sua família pode ver você estudando, orando, lendo a Bíblia. Mas no geral, o que te mantém de pé, ninguém vê. É o Espírito Santo de Deus. É o seu momento de oração com Deus. É o que te mantém em pé. Glória a Deus. Então, o que é prudência? A capacidade de julgar. A capacidade de você julgar. Olha, eu preciso examinar minha vida com mais prudência, irmãos. E prudência, zelo, cuidado, vigilância. Né? Em termos mais detalhados, eu posso entender vigilância como, por exemplo, vou te dar algumas coisas que a prudência nos leva a ter. Primeira coisa é discernimento. Sabe o que diz em Provérbios 14, 15? Olha só o que diz em Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples acredita em tudo, mas quem é sábio, ele vai olhar para os seus passos, ele vai examinar, ele vai agir com prudência, ele vai pensar antes de agir. Então o que é discernimento? É a habilidade de avaliar situações e tomar decisões com base na razão e na experiência. Quem é prudente, ele usa a experiência que ele tem. E se ele não tem experiência, ele se aconselha com quem tem experiência. Olha só o que é prudência. José, mais na frente eu vou falar sobre ele, mas já vou adiantando para você. Quando José foi chamado para aconselhar o faraó sobre o sonho que ele tinha sonhado, dar a sua interpretação, José falou assim: olha, eu vou te dar um conselho prudente, de muita prudência. Nesses 7 anos de muita fartura, vai produzir demais, o povo vai ter sobrando, o povo vai ter dinheiro sobrando, vai ter alimento de sobra. Vão plantar milho, não vai ter lugar para guardar. Pega uma parte, faz celeiros grandes e guarda tudo que armazena. Prudência, 7 anos, prudente. Nos 7 anos de escassez, abre os celeiros e alimenta o povo. Você tem que guardar, irmão. Não pode gastar todo o seu salário, todo aquilo que você tem. Você precisa, quando receber, primeira coisa, você pegue e separe o que é do Senhor. 10% que é do Senhor. Não faça conta. Eu devo isso, devo aquilo, tenho que pagar aquilo, outro. Não, primeiro você separa do Senhor. Depois, você vai separar as duas coisas. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão vai ser acrescentada. Isso também, de certa forma, é prudência.
Primeiro eu vou honrar ao meu Deus que me salvou, ao meu Senhor que morreu na cruz por mim, eu vou abençoar, eu vou ser grato a Ele, e depois eu vou cuidar das minhas coisas. Prudência também é, sabe o que é? Sabedoria prática. É a capacidade de você aplicar o seu conhecimento, a sua experiência, para você agir de forma adequada, de acordo com a circunstância. Pessoas prudentes, irmãos, são sábias, o que elas fazem? Usam a sua experiência para agir corretamente. Ela vai agir com prudência. Por exemplo, eu que já caí de moto, sabe naquele cascainho que quase ninguém vê? Já caí naquele negócio. Você vai pisar, assusta, pisa no freio, né, Samuel? Primeira roda que vai na frente. Cai. Então, quando eu vejo, frear não, para só nas marchas. Dá um jeito, vai parar bem antes. Porque é frear e cair, não tem outro. Principalmente agora que as motos têm o sistema de combi brake, que é o breque combinado, né? Você aperta o freio dianteiro, freio traseiro 30%, 70% dianteiro. Você aperta o freio traseiro, 70% traseiro freado e 30% dianteiro. O breque é combinado. Combi brake é isso, breque é combinado. Uma combinação dos dois freios. Então você tem que ser prudente. Você tem que agir com prudência, usar a experiência que você tem e não seguir as suas emoções. Nós estamos repletos de exemplos na Bíblia de pessoas que agiram seguindo as suas emoções e se deram mal. Por exemplo, o jovem quando vai se casar, a moça quando vai se casar, se ela for uma moça inteligente, ela não vai casar por causa da paixão, ela vai usar prudência. Ela vai examinar com cautela aquela pessoa, aquele candidato. Ela vai ver se ele realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se tem princípios ou não, se é pessoa de palavra ou não. Não? A moça saiu com o rapaz, primeira vez a mãe ficou desesperada. Daí 10 minutos, ela liga, mãe, pode ficar buscar a tua pizzaria em tal e tal lugar. Era filha da psicóloga. Falei assim, o que foi? Aconteceu com o acidente? Não. Quando só sai, meu pai abre a porta, meu pai carrega a cesta para você, para a senhora, carrega as pronto. Eu saí e não fez nada disso. Eu quero alguém que tenha princípios. Está vendo? Outra coisa que a gente vai aprendendo com a experiência é que geralmente tudo aquilo que você fala para os seus filhos entra no ouvido e sai no outro. 99%. Mas aquilo que você faz, ele vai copiar o que você faz. Mesmo se ele não quiser, ele vai copiar. E isso é instintivamente. Então, pai e mãe tem que dar exemplo. Você tem que estar orando. Você vai ter que sacrificar mais para vir na igreja. Você vai ter que sacrificar mais para pegar a Bíblia e ler, estudar a palavra no tempinho que sobrou. Tenha cautela, né? Cautela que é atenção, cuidado em relação aos riscos e às consequências das ações. Você vai evitar situações perigosas e prejudiciais. Seja mais cauteloso nas suas ações. Por exemplo, quantos aqui, quando chega alguém para te visitar, na hora de você ir para o seu trabalho, você deixa de ir trabalhar para ficar lá com ele? Alguém? Não? Quem aqui, que quando vai marcar um lazer, alguma coisa, marca no horário de trabalho para você, aí você marca do serviço para ir para o futebol, para o lazer, para o colega, para o colega. Quantos fazem isso? Quantos aqui já foi trabalhar com dor de cabeça? Com dor nas pernas? Quantos aqui acordou cansado
jogou a coberta na cabeça e falou: hoje eu queria ficar o dia inteiro na cama, só sossegado, tranquilo, eu não queria saber de nada. Se nunca passou com você, comigo já muitas vezes. Mas o que a gente faz? Levanta e vai trabalhar assim mesmo. É, não é? Mas então por quê? Quem só marca as coisas para fazer em dia de culto? Porque quando chega um vizinho, parente, um colega, em dia de culto você fica em casa, simplesmente chama ele para o culto? Porque qualquer dorzinha, hoje eu não vou no culto, não, estou com uma dor, vou descansar no estômago, estou com enjoo no estômago. Não? Eu já trabalhei com dor nas pernas. O dia que eu sofri um acidente, eu quebrei a costela, bati a moto, quebrei a costela, e naquele dia, no outro dia cedo, eu já tinha feito o pedido, ia chegar lá, deixou só essa vaga com a costela quebrada. Deus já foi trabalhar, dor nas pernas, tá? Os anjos também, o Joaquim, o José, todo mundo. Então seja mais cauteloso com a sua fé. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Cuida mais da sua fé, porque a sua fé é o que mantém a sua família de pé. Até que boa. A sua fé mantém a sua família de pé. Sabe o que está escrito no Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tudo isso que é falado do versículo 1 até o 3, diz a Bíblia: Deus dá enquanto dorme. Quando você está na presença do Senhor, descansando na sua vontade, Deus está trabalhando por você. Outra coisa que a prudência nos dá é moderação. Quem é prudente é a pessoa moderada. Talvez você veio para escutar outra coisa hoje. O que é aquela pessoa moderada? Ele busca o equilíbrio das suas ações. Ele evita o excesso. Moderação seria o seguinte: quando você está muito alegre, muito eufórico, você traz a sua emoção para baixo, para você não dar mau testemunho, para você não sair da linha, por assim dizer, né? E o que é moderação? É aquela pessoa que está triste demais. Ele pega a sua tristeza, ele joga ela lá no fundo, e ele levanta a cabeça e vai trabalhar, e vai tratar os outros com alegria, com dia, boa tarde, com um sorriso. O pastor está sendo falso? Não. Ele está ignorando seus sentimentos. Ele está usando a fé. Quem quer ter fé? Fé não é sentimento, fé é uma atitude que eu tomo. É que nem amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decidi amar minha esposa. Ainda que tem dia que eu não vou estar tão apaixonado, eu vou amar ela do mesmo jeito. É decisão. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Eu vi um livro do pastor, ele é um pregador bem antigo, e ele falou assim: olha, o dele é Kenneth Hagin, ele falou assim: olha, os milagres que Deus fez na minha vida, os maiores milagres do meu ministério, aconteceu quando o culto estava frio e morno, quando parecia que nem Deus estava ali. Sabe por quê? Ele disse: porque se o culto está frio ou morno, se as pessoas estão alegres ou não, isso não interfere na fé. Fé não é sentimento, fé é decisão. Você tem que ser cauteloso e moderado. Quando estiver muito eufórico, diminui. Porque se você olhar no YouTube, na internet, está cheio de crentes dando mau testemunho, pulando e dançando, fazendo da igreja. Vou falar o que vem na cabeça, né? Mas ruim. Está alegre? Se contenha. Pessoas prudentes, irmãos, são moderadas e pessoas equilibradas. Em resumo, o que a prudência é? É uma virtude essencial na vida humana e nos ajuda a agir de conformidade com a situação. Eu vou agir em qualquer lugar. Eu vou agir com prudência. E eu vou fazer de tudo
para manter a minha postura como homem de Deus. Você, irmã, vai manter a postura de mulher de Deus lá no seu trabalho, lá onde você for, porque você é uma pessoa prudente. Prudência é sinônimo de vigilância. Vigiar, se você olhar no dicionário, é sinônimo de prudência. Então você vai vigiar em todo o tempo. Olha só, quais foram os homens na Bíblia que agiram com muita prudência? Um deles eu já li aqui, que é esse que está aqui, ó. 1 Samuel 18, 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Davi agia com prudência. E diz o texto aqui, em todos. Não é em algum caminho, em todos os caminhos. O que é em todo caminho? Isso quer dizer que lá no seu trabalho, você vai ser prudente. Lá na escola, quando não tem nenhum irmão da igreja, você vai ser prudente. Quando você estiver sozinho, você vai ser prudente. Amém? Então na Bíblia nós temos alguns homens. Por exemplo, Salomão. Salomão foi conhecido pelo quê? Não foi pela sua sabedoria? Pelo seu discernimento? Na primeiro julgamento que ele deu, o povo não ficou sábio, não ficou de boca aberta, estupefato, porque o homem era um homem sábio. Lembra do primeiro julgamento dele? Qual foi? 2 mulheres estavam dormindo. E provavelmente deveria ser mãe solteira, como dizemos hoje. E o filho de uma delas morreu, da mesma idade, mesmo sexo. E ela acordou, viu o seu filho que tinha morrido. Ela levantou o pé por pé, foi lá, pegou o filho da viva, da sua amiga, e pegou, colocou junto de si, pegou o morto dela e colocou junto da sua colega. Dormia no mesmo quarto, mesmo estabelecimento. E mãe conhece seu filho. Mãe conhece até o choro do filho. E aí, nos levaram para Salomão. E todo mundo dizia, vive o meu, não morto o meu, vive o meu. Ninguém queria ser dono do morto. Bom, ninguém quer ser dono do problema, né? Todo mundo quer ser dono da solução. Todo mundo quer ser abençoado. Salomão falou, é fácil resolver, traz a espada, chamou o soldado foi lá, desembainha a espada, parte a criança em 2, metade para cada um. Pronto. Aqui não era a mãe que falou muito bem, nem teoria, mas aqui era a mãe que ela falou, pode deixar com ela. Não quero ver meu filho despedaçado aqui na frente de todo mundo. Salomão conheceu a mãe verdadeira pela prudência. A mãe verdadeira, o pai verdadeiro, já sempre ele estende a mão. A mãe sempre estende a mão. Então seja prudente, irmãos. O que você vai fazer? Salomão governava o povo de Deus em justiça. Governe a sua casa em justiça. Amém. Seja um bom governante da sua casa. Seja um bom marido. Seja uma boa esposa. Saiba que a sua família está debaixo da sua liderança. A última palavra tem que ser sua, macho. Os machos digam amém. Misericórdia. Os machos digam amém. As crianças é macho também. Né? Mano? É macho, né? Não fala bem? Só não está usando ainda, mas vai chegar a hora que você vai se casar e vai ser livre de uma família. Mas pode demorar bastante, não pressa. Fica tranquilo. Então o que é? Você tem que ser um líder na sua casa. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, as mulheres acham isso ruim. Mas sabe o que é submissão? A palavra submissão está debaixo de uma missão. O seu marido tem uma missão. E você está ajudando ele nessa missão. De servir a Deus, edificar uma família, criar, educar seus filhos, mostrar que vale a pena ainda ter uma família. A única coisa que eu nunca me arrependi na minha vida, de poucos arrependimentos, é de ter me casado com a minha esposa no dia 1º de novembro de 89. Nunca me arrependi. Por quê? Porque foi a melhor decisão que eu fiz. Embora hoje o casamento está em extinção.
Cada dia que se passa, o número de divórcios aumenta mais. O número de pessoas que vivem sem casar aumenta mais. Mas o casamento é uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Então governe sua fé com a máxima prudência e cautela. Estou falando governar a sua fé mesmo. Porque a sua fé tem que ser governada. A maneira que você ora, quanto tempo você ora, quanto tempo você lê a Bíblia, você está edificando a sua fé. Como é que eu faço para a minha fé crescer? Eu tenho que usar ela. Como é que eu faço para conhecer a vontade de Deus? Conhecendo a Bíblia, colocando a palavra de Deus em prática, estudando ela. Como é que eu faço para ter comunhão com Deus? Oração, jejum, consagração, comunhão com os irmãos. Sem comunhão com os irmãos eu não tenho como ter comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus passa pela comunhão com os irmãos. João 13, 33, 34, 35. E nisto conhecerão os seus meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. João 13, 34. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo quando nós demonstramos amor uns pelos outros. Por exemplo, Abraão. Olha, o que Abraão fez? Voltando um pouquinho aqui, José lá no Egito, o que ele fez? Eu falei aqui. Tudo na vida dele foi planejado. Deus planejou a vida de José. Quando José, o ciúme que os seus irmãos tinham de José, era plano de Deus. Era. Aquelas visões e sonhos que Deus dava para José, era plano de Deus para que os seus irmãos se irassem contra ele. Porque Deus falava com aquele rapaz. E quanto mais Deus usava, mais inveja seus irmãos tinham, raiva tinham. Quanto mais Deus te usa, irmãos, mais as pessoas lá fora vão se levantar contra você. Mas não tem importância. Não tem como você cair porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você nunca vai cair. O Senhor te sustenta. José foi lançado na cisterna, da cisterna foi vendido como escravo, foi para o Egito e foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi para a prisão, e da prisão foi para ser governador de todo o Egito. Deus tinha um projeto na vida daquele homem. Deus começou a moldar ele na casa de Potifar. Deve ter aprendido a língua egípcia naquela época, na casa de Potifar. Que ele teve tempo para governar aquele lar, aquela família. Foi para a prisão. Deus moldou ele mais ainda. Porque o sofrimento que nos molda é ruim falar isso. Mas às vezes a gente é moldado na fornalha da aflição. Mas no dia que José saiu para interpretar o sonho, Deus deve ter falado para ele: José, seu tempo na prisão acabou. Deus estava falando lá na glória: José, seu tempo acabou de sofrer. Como Deus falou para Josué, na linguagem que eu vou te falar, talvez Deus pensou lá na glória. Deus falou para Josué: hoje eu vou começar a te engrandecer aos olhos de todo Israel. Deus falou para Josué essas palavras. E naquele dia em diante Deus começou a honrar aquele homem. Então José, quando ele saiu daquela prisão, cheio de ratos, todo fedido, barbearam ele, trocaram suas vestes, e ele foi interpretar o sonho do faraó. Como eu falei aqui esses dias, irmão, só de imaginar aquele homem chegando ali como escravo para interpretar um sonho e ver todos os homens sábios ao lado de faraó, homens ricos e poderosos que eram pagos para aconselhar o faraó, ele não tinha nada para falar. E quando José ouviu o sonho, Deus imediatamente deu a interpretação para ele, tudo, e o aconselhou. E faraó então falou: olha, acharíamos um homem todo Israel, todo o Egito tão sábio como esse? E tirou o seu anel do dedo, o anel que só o faraó carregava. O anel naquela época não era como esse que a gente tem. Ele era um mini carimbo, tinha um símbolo aqui que representava o poder, qual selava as cartas.
José pegou o anel do faraó, colocou no seu dedo, trocaram as vestes dele, pôs ele na carruagem, e todo mundo teve que se curvar diante daquele homem que saiu da prisão. Ele saiu como escravo, mas quando ele interpretou o sonho do faraó, ele se tornou, nas palavras do faraó, eu sou o faraó, mas ninguém vai arregar o pé sem você dizer o que tem que fazer. Somente no trono você é maior do que você. Como é que Deus dá tamanho poder para um homem e ele não faz nada de errado em toda a sua vida? Como é que Deus faz isso? Deus honra um servo que não tinha estudo e ele consegue permanecer fiel, não dar nenhum mau testemunho, não usurpar o poder como os homens de hoje fazem. Porque José era um homem prudente, era um homem que vigiava as suas ações. Amém. Ele vivia para agradar ao seu Deus, mesmo vivendo como egípcio. Você pode estar lá no mundo, irmãos, e ainda agradar a Deus. Assim como Abraão, Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, em Gênesis capítulo 12, se não me engano. Vai para a terra que eu te mostrar. Eu vou te fazer de ti uma grande nação. Quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, fica tranquilo que eu vou amaldiçoar. Se tu uma bênção. Deus chamou aquele homem e ele saiu da sua família. Toda vez que o Senhor te chama, você vai ter que deixar alguma coisa na sua família. Aleluia. Os meus filhos, quando se casaram, todos dois que são casados, eles deixaram o meu convívio e agora tem a sua família. Carregam muitos ensinamentos que eu e minha esposa passamos para eles. Mas eles têm a sua família agora. Tem o seu projeto que Deus me deu. Muita coisa deixou para trás. E agora tem o seu projeto. E a gente fica alegre com isso. Abraão deixou a sua família. Irmão, tem muita coisa que você vai ter que deixar a família para viver. Deus quer que muitos aqui, irmão, tomem uma atitude de fé e deixem os costumes familiares de lado. Viva a sua fé. Viva de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Noé, quando Deus chamou ele, deu um projeto para ele. E talvez o homem que trabalhou mais para construir esse projeto foi Noé. Que Deus mandou ele fazer uma arca. E ele levou 100 anos fazendo aquilo. Já pensou uma arca de 300 côvados, aproximadamente 150 metros de comprimento. Não é brincadeira. Naquela época não tinha marcenaria, não tinha serra elétrica, nem nada disso, tudo foi à mão. Noé deve ter inventado muitas coisas para fazer com essa arca. Levou 100 anos, deu trabalho, muito. Mas com essa construção, Noé salvou a sua família, a saber 8 pessoas. Seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. Salvou a sua família. Seus 3 filhos sem cães a pé, Noé, a sua esposa, que não fala o nome dela, e as noras, 8 pessoas. Mas se ele não tivesse feito, não tinha salvado a sua família. Para construir a sua arca e salvar a sua família, irmão, vai dar trabalho. Pastor, mas Jesus salvou a minha família, sim, mas para manter, quando eu digo nós salvar a nossa família, não é no sentido literal, é no sentido de nós darmos um bom exemplo. É no sentido de nós sermos um modelo para eles. Você vai ter que ser mais prudente, vai ter que orar mais, vai ter que ler mais a Bíblia. Aleluia. Bem, você vai ter que deixar de lado algumas coisas para vir na igreja, para acompanhar seus filhos. Uma vez, quando eu estava em Goiânia, e eles nessa época estavam ajudando, não sei qual ministério que era, e a mãe queria que o filho aprendesse, se dedicasse na igreja. Eu lembro disso até hoje. E o Osmar, um que dava aula de bateria, o outro lá, cada um dava aula de uma coisa. E essa mãe queria que os seus filhos servissem a Deus.
Como o filho dela não queria tocar bateria, a mãe entrou na aula de bateria e começou a aprender. Quando o filho viu aquilo que viu a sua mãe, logo o filho falou, eu também quero. E foi, logo o menino começou a aprender e a mãe foi saindo aos pouquinhos e deixou o filho, porque o objetivo dela era ver sua família na igreja. Olha só, ela teve uma tática diferente. Eu quero a minha família na igreja, eu vou para a igreja. Eu quero que meu filho faça parte do louvor, então eu vou fazer parte do louvor. Eu vou aprender a tocar. Seja um exemplo para a sua família. O pastor Rogério pregou aqui nesse altar. Seus filhos têm que te ver com a Bíblia na mão, lendo, estudando. Sua família tem que te ver orando. Pastor, é para mostrar? Não, é porque esse é o seu hábito. Tem que saber que você tem um hábito. Por que o povo sabia que Daniel orava 3 vezes por dia? Porque era o hábito dele. Deus naquele horário, ele parava e ia orar. Sem interrupção. Nada detinha ele. Era um hábito, uma prudência que ele tinha. Então ele vigiava aquilo ali para não perder aquele hábito. Seja prudente, irmãos. Faça como Daniel ora. Busque. Faça como Noé mostrou a arca da salvação para a sua família. Faça como Abraão. Sai da tua parentela, abandona os costumes e hábitos da sua família que está te prejudicando. Porque esse é o que nós estamos precisando hoje em dia. Você está querendo construir uma torre? Seja prudente. Calcule os gastos primeiro. O que é a prudência na Bíblia? Está intimamente ligada à sabedoria e ao temor de Deus. Prudência é dom de Deus. Eu devo buscar, orar, Senhor, me dá prudência, Senhor, me dá sabedoria. Salomão, na primeira oração, ele falou, Senhor, quando Deus apareceu para ele, hoje não contei essa parte, mas uma das coisas que Deus falou para ele, olha, em sonhos, pede-me o que quiser, que eu vou te dar. Se ele pedisse a morte dos seus inimigos, Deus ia fazer. Mas ele falou, Senhor, eu sou jovem. Meu pai governou Israel por 40 anos, era um homem guerreiro e sábio. O Senhor me dá sabedoria para liderar o teu povo. Peça a Deus sabedoria que Ele vai dar e não vai deixar de te dar jamais como testemunho. Logo, para ser prudente, você precisa buscar a presença de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar. Sabe o que Cícero disse? Prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Tem coisa que eu desejo, tem coisa que eu preciso evitar. Paulo diz: todas as coisas me são listas, nem tudo convém. Eu não deixarei de dominar por nenhuma delas. Seja prudente, meu irmão. Seja prudente. Porque o homem prudente não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Essa frase é atribuída a Aristóteles, não sabemos se foi ele que disse. Mas o homem prudente, pode ter certeza, ele não diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo o que ele fala. Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Ou, como a gente aprende no livro, e antes de você falar, pensa uma vez, pensa de novo, pensa outra vez, para depois você falar. Pastor, tem hora que não dá para fazer isso. Tem hora que a gente está nervoso, por isso que a Bíblia manda se irai, você não peguei, não se console sobre a vossa vida. Eu queria encerrar com uma frase que eu gosto muito de Billy Graham, que ele disse algo muito importante. Fiquemos em pé nessa noite. E ele disse assim: olha, estude a Bíblia para ser sábio. Você quer ser sábio? Estude a palavra. Nada te dá mais sabedoria do que a Bíblia. Creia na palavra de Deus para ser salvo. Certo? Primeiro você vai estudar a palavra para ser sábio. Você vai crer nela para ser salvo. E você vai seguir os
seus preceitos, o que está escrito aqui, para você ser santo. Como é que eu faço para ser sábio? Estudo a Bíblia. Como é que eu faço para ser salvo? Creio no que a Bíblia diz. Como é que eu faço para ser santo? Põe em prática o que está aqui. Simples assim. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Repreende todo o mal que vem contra o teu povo. Encha-nos da tua graça e da tua glória. Faz a tua vontade em nossas vidas. Nos dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus.